pouquinho. Tudo certo, pessoal? Eu fico mudo aqui, não sei se deu pau. Ah, Thiago, seu áudio está desligado. Não, peraí que eu só estou respondendo um negócio aqui da minha senhora. Já começa aí, só um Ah, tá. minuto. Beleza. Buenas, vamos lá, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre orientação a objetos, certo? Boa noite a todos. Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso. É uma parte mais teórica, tá? Aonde a gente vai a gente vai falar de um paradigma do desenvolvimento, tá? Normalmente vocês veem um código estruturado, vocês vão olhar para um código orientado a objetos e vão ficar pensando assim, cara, isso está muito diferente do que eu estou acostumado. E não é bem assim. Por quê? A orientação a objetos é um paradigma aplicado à programação, certo? O que isso quer dizer? Eu vou dividir o meu desenvolvimento em classes e eu vou ter uma organização melhor do meu código. Thiago, mas por que isso? No dia a dia, facilita muito. Por quê? Porque eu tenho um reuso de um código. Eu não preciso reinventar a roda. Eu não preciso todo dia escrever um código que já tá escrito num outro arquivo, certo? Então, aplicando isso no nosso dia a dia, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais rápida, certo? Eu vou dar um exemplo. A gente tem um cadastro e eu tenho um cadastro de pessoa, tanto pessoa física quanto jurídica. O que diferencia a pessoa? A pessoa física, ela tem um CPF. A jurídica, ela vai ter um CNPJ. Mas as duas são pessoa, certo? Então, a gente tem como objetivo disso mostrar o que a gente pode fazer com a orientação a objetos, beleza? A gente vai ter reuso de código, a gente vai ter herança, tá? Para isso, que a gente vai ter o polimorfismo, a herança, o encapsulamento e a abstração, tá? A gente não vai precisar ver todos, mas a gente vai ter que ver alguns que são mais comuns, que é o encapsulamento, que é quando tu gera um tipo de dados, que ele pode ser privado, ele pode ser aberto, pode ser fechado, tá? Assim, a grosso modo. O que seria herança? Eu posso ter uma classe pessoa, certo? Com atributos, aonde eu vou ter a pessoa física e vou ter a pessoa jurídica. Elas têm atributos em comum? Sim, tá? Então a gente tem como trabalhar isso. O que é um atributo quando a gente fala de orientação a objetos, tá?
Vocês podem ver aqui, se a gente abrir a câmera, a gente vai ver que a gente tem várias pessoas com atributos em comum, como peso, altura, cor do cabelo. A gente vai ter cor dos olhos, altura, peso, certo? Então, isso são atributos comuns a pessoas. Lógico que eu, Thiago, eu tenho de altura 1,93 m e eu peso 140 quilos. O Eudimar, eu não sei a altura dele, né? Digamos que ele tem 1,70 m e pese 80 quilos. Então, temos atributos com valores diferentes para cada um, entendeu? Então, tu consegue trabalhar com valores diferentes utilizando o mesmo objeto. Por isso que quando eu digo para vocês que a gente faz um reuso do código, eu só instancio, tá? Então, por que, Eudimar? Tu tem quanto de altura? 1,50 ou 1,49? Se for 1,48 é PCD, tá? Não, é 1,67. Eu sempre pensei que fosse 1,70, mas já me mediram. 1,76. Quase um hobbit. Eu tenho 1,93 m, é quase uma porta, né? Então, voltando aqui. Então, a gente vai fazer uso da herança, tá? Para que a gente possa mostrar. Eu vou mostrar para vocês o porquê dessa herança. Quando a gente criar uma classe, quando fizer na prática isso, vocês vão conseguir entender. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada. Considero que todo mundo entendeu. Não. Beleza. Deixa eu abrir o meu amigo aqui, que a gente vai começar a mexer em classes, para que vocês consigam entender. Espera aí que tá um pouco devagar hoje. Eu liguei a máquina há pouco. Então está um pouco tristonha. Vocês. Não é só a pessoa. Tá. Tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Querendo compartilhar, estava errado. Quando estiverem vendo minha tela aí, me avisem. Beleza? O que a gente tem aqui, tá? Aqui a gente criou uma classe de teste, eu vou criar uma nova. Quem é que lembra do comando aí para criação de classe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ctrl Shift P. SFGX. 2 pontos. Create. O que a gente vai criar? Uma classe. Pode criar outras coisas? Pode. Posso criar um teste unitário, uma trigger, uma interface Aura, um evento, um Lightning Web Component, que é o LWC, o Lightning Web Component Test, que hoje tem que mandar junto, mas a gente vai ficar com uma classe, certo? Qual o nome da classe que a gente vai ter hoje? Aula 4, aula 3. Beleza? Vou deixar ela por padrão no diretório que ele me fornece, que é o diretório de classes, certo? Ele vai passar. Criou a classe. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal?
Deixa eu ver se eu me lembro aqui. View license. Fica melhor assim? Ficou melhor aqui de verificar, de ver a classe? Tá, então vamos lá. Cara, o que a gente tem aqui, tá? Para explicar para vocês o que compõe uma classe quando a gente cria, tá? Quando tu criar uma classe, ela vai vir dessa forma. O que acontece? Aqui, eu vou ter o tipo de acesso da classe, tá? O que é um acesso público? É um acesso que todo mundo pode pegar, que todo mundo pode ver, que todas as pessoas vão ter acesso a essa classe. Qualquer outra classe vai conseguir enxergar essa classe. Beleza? O que eu vou ter depois aqui de uma classe? Uma classe normal, ela não teria esse cara aqui, tá? With sharing ou without sharing, tá? Isso aqui é pertinente do Salesforce, tá bom? Eu não vou parar muito tempo para explicar para vocês fora do padrão do Apex, porque a gente hoje está com o tempo bem corrido, tá? A gente vai passar ali de 8 horas para poder explicar isso para vocês com calma, ok? E aí algumas coisas eu vou explicando para vocês no decorrer da aula, tanto coisas de orientação a objeto, quanto os tipos de objeto do Apex, tá? O tipo de acesso que eu tenho na classe pode ser público, eu posso botar, deixa eu pegar aqui, eu posso botar como private, ele pode ser privado, tá? Eu posso deixar sem acesso, e se eu colocar o class, que ele vai considerar como uma classe interna, tá? Ele não tem aqui internal também, tá? Mas isso aqui ele é do .NET, ele não tem no Apex, tá? Que seria uma classe somente interna, que eu acessaria ela somente dentro por um outro método dentro da minha classe. Eu posso botar ela como privado. O que é o with sharing, tá? Isso aqui é bastante importante, tá? É uma questão até de prova. O with sharing, ele vai utilizar as regras de compartilhamento do teu perfil, do perfil que estiver executando a classe. Certo? Então, aqui eu posso dizer que ele é o with sharing, ele vai utilizar as regras de compartilhamento. Se eu botasse aqui, ó, without, ele vai esquecer as regras de compartilhamento. Então, tu vai ter acesso se ele tiver um objeto, o qual tu não tem acesso, ele vai executar e não vai dar erro. Mas ele não vai ele pode não te trazer dados, tá? With sharing, ele vai utilizar as regras de compartilhamento e vai fazer com que elas tenham validade. Se tu tentar acessar um objeto, ele não vai trazer dados se tu não tiver a permissão naquele objeto ou naquele campo, tá? As regras de perfil são aqueles permission set do Salesforce ou nada a ver? Nada a ver. Permission set é um acesso que tu dá a um objeto específico, entendeu? Tu tem um profile, onde tu tem permissões, e aí, um exemplo, tu precisa de um acesso específico a um campo dentro de um objeto. Aí tu vai ter aquele dado daquele campo por um permission set, entendeu? Mas isso é uma exceção, não é regra, tá? Os permission sets eles têm que ser muito bem pensados para ser utilizados. Beleza? O que a gente tem aqui? Isso aqui é um construtor, tá? O que é o construtor? Eu posso inicializar o objeto aqui. Tipo, eu posso colocar ele, vamos dizer que ele vai chamar um outro método que eu criei aqui, entendeu? Eu vou criar um método initialize, tá? Aqui dentro, e aí vou dar aqui um run as, por exemplo, tá? Esse aqui é um comando de teste que ele vai rodar com um outro perfil, por exemplo, tá? Ele vai ter uma execução aqui, depois disso aqui que a gente vai utilizar, tá? Beleza, pessoal? Mas eu vou deixar aqui. E aí eu venho aqui e digo, quando eu instanciar minha classe, tá? Ele vai vir aqui e vai dar deixa eu ver.
Aqui, então, o que tiver de comando aqui dentro, ele vai executar quando eu carregar minha classe. Pô, Thiago, mas quando eu carrego a classe? Agora vem o pulo do gato, tá? Eu vou criar uma outra aqui. Aula 3.1. Tá? E vou jogar aqui dentro. Beleza? Eu posso chegar aqui e agora, uma das coisas que vocês têm que prestar atenção, isso aqui é a chamada, eu vou instanciar um objeto, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer outra coisa. Aqui dentro, eu vou ter um integer, nota, recebe, 0. Vou botar aqui. String, nome, recebe vazio. Eu posso deixar eles aqui somente com ponto e vírgula, tá? Também não tem problema. Eu só estou dizendo o tipo que eles têm e o tipo que ele tá. Aqui, uma das coisas, se você não colocar aqui ele como público, ele não deixa você acessar, tá? Ele considera como privado somente interno. Se eu vier agora aqui e disser assim, ó, eu vou ter um objeto, aula 3, obj de objeto, tá? Recebe new aula 3. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. O que eu acabei de fazer aqui? Eu instanciei a minha classe aula 3, certo? A partir daqui, a variável obj, ela recebe atributos e métodos da minha classe, certo? Se eu vier agora aqui e disser assim, obj, aí dou um ponto, ele aparece nota. Vocês podem notar que aqui, ó, deixa eu dar um split nesse cara. Tá? O nota, ele está como público aqui. Eu estou dizendo que o acesso dele é público, tá? E aonde o que vai acontecer? Se eu ver aqui, ó, dei um obj, ponto, ele vai mostrar para mim o que eu tenho de acessos ali dentro. Beleza? E aí eu posso vir aqui, nota, recebe um texto. Isso aqui está certo? Não, ele não vai te apontar o erro aqui, certo? Mas ele é um inteiro. Ele recebe nota 1. E aí eu posso executar isso dentro de outras coisas. E, tipo, aqui eu poderia fazer um insert ou qualquer coisa do gênero. Conseguir entender a questão dos acessos entre classes? Está muito rápido, pessoal? Como é que está indo aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Não, isso aqui você não precisa. Isso aqui é só um construtor, tá? Isso aqui vocês mais para frente vocês vão ter que entender sobre o construtor, porque quando tu faz injeção de dependência, tá? E aí mas é um assunto muito mais para frente. É um outro paradigma e se eu tentar explicar para vocês aí vocês vão ficar malucos, tá? Mas não vão conseguir entender com qualidade. Então a gente vai fazer sempre pelo básico, tá? Eu vou tirar esse cara aqui, que eu não vou utilizar. O construtor, tá? Vocês podem notar que ele tem o mesmo nome da classe, tá? O construtor sempre tem o mesmo nome da classe. Beleza? Public. Aí aqui eu vou dizer que
Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Vocês viram que eu tenho acesso ao nota, né? Se eu chegar aqui, der um Ctrl espaço, ele vai me listar tudo que eu tenho acesso da minha classe que eu instanciei, certo? Se eu vier aqui agora e botar como public o nome, eu vou vir aqui no meu objeto, tá? Eu vou botar aqui o VJ. Vocês viram que o nome apareceu para mim. Então, eu tenho como manipular atributos da classe. O que é manipular esses atributos? Eu vou dizer, eu posso inserir valores nele, certo? Eu venho aqui, boto o nome e escrevo dev all stars. E aqui eu tenho o meu objeto com valores. Tá? Eu tenho o meu atributo, receber um valor que eu posso depois mostrar em tela, trabalhar, salvar no banco, fazer update, insert, enfim, você pode trabalhar com isso, certo? Mas, Thiago, eu quero fazer um insert. Vamos botar aqui, ó. Eu vou fazer um método public void o método, tá? Deixa eu explicar para vocês antes de construir. O que eu vou ter? Eu vou ter o tipo de acesso, tipo retorno, nome classe, variáveis, não. Também não é atributos, deixa eu me lembrar. Os parâmetros? Obrigado. Parâmetros, que aqui pode ser N parâmetros, certo? Isso aqui é a montagem de uma classe, tá? Toda vez que vocês virem uma classe, vocês vão ter o tipo de acesso, o tipo de retorno, o nome da classe e os parâmetros. Pode ter parâmetros ou não. Pode ter retorno ou não. Mas vocês precisam sinalizar que aquela classe, aquele método não tem retorno, tá? Tiago, como é que eu faço isso? Vamos lá. Qual o tipo que eu vou fazer agora? Eu vou fazer dois métodos, tá? Eu vou fazer um private void. Alguém sabe aqui o que é o void? Que não retorna nada, né? É o vazio, né? Ele não retorna. A rapaziada tá fazendo lição de casa, hein? Beleza? Aonde o que eu vou fazer aqui dentro, tá? Eu vou pegar e vou dar um system.debug e posso escrever uma frase, beleza? Certo? E eu vou ter um método public que pode ser void também, tá? Exemplo 2. Onde eu posso passar um parâmetro para ele. Que tipo de parâmetro que eu posso trabalhar aqui? Eu posso trabalhar com integer. Eu posso trabalhar com string. Tá? String. Var. Tá? Vou botar aqui var. E aí eu vou abrir e fechar aqui. O que eu posso fazer aqui? Mostrar o valor da variável. 2 pontos, dou um espaço, dou um sinal de mais. Alguém sabe o porquê desse sinal de mais aqui? Concatenar? Concatenar. Isso aí, rapaziada. Vocês estão me influenciando dessa forma a dar mais aulas, tá? Show. Esse é o objetivo. Só para avisar, beleza? Então, aqui o que acontece? Aqui a gente tem a concatenação de um valor que eu envio, tá? Uma string, e eu posso mostrar em tela. Tiago, mas eu posso só mostrar em tela? Não. Isso aqui eu posso receber uma lista de dados, eu posso receber um ID, eu posso receber um outro objeto, e dentro do meu método eu trabalho com ele,
certo? O que eu aconselho vocês assim a pensar? O que é um método? Métodos são passos para um objetivo final. Eu tenho uma ação que eu quero executar. Salvar, atualizar, eu quero calcular uma área, quero calcular um valor de venda, quero saber se esse cliente é ativo ou não, entendeu? Então, eu posso fazer N coisas aqui dentro, tá? Vou salvar e agora eu vou para a minha aula 31 aqui, né? Por quê? Porque aqui eu vou mostrar para vocês o que ele vai poder mostrar. O BJ, nome. Vocês notam que nós temos um valor a mais agora. O que é esse valor a mais que a gente tem aqui? É o método exemplo 2. Beleza? Notem que eu posso trabalhar com o exemplo 2 aqui. Mas por que eu não posso trabalhar com o exemplo 1? Alguém sabe me dizer? Porque ele é privado? Porque ele tá privado ali, ele não tá público. Sim, o privado ele é acessível dentro da própria classe. Eu não posso utilizar fora. Entendeu? Eu posso vir aqui, ó, aqui eu tenho como acessar o exemplo 1, mas eu estou dentro da própria classe. De fora eu não vejo, internamente eu vejo. Tiago, você poderia dar um exemplo prático de quanto que eu poderia usar essa classe privada? Você pode, vamos lá, você pode ter um cálculo de hash, por exemplo, entendeu? Eu tinha métodos que eu trabalhei 16 anos com .NET, então eu já fiz alguns sistemas grandes. Um deles foi para um banco, não é nem um banco de varejo, não estou falando nem de Itaú e tal, é um banco privado, classe A, tipo, os caras, a gente na época, isso era 2012, a gente tinha que ter um método privado interno dentro do módulo que a gente trabalhava. Por quê? Porque a gente precisava calcular o hash. Então, eu tinha um hash de segurança de 2024 bits, 2048 bits, tá? Que a gente dividia em 4 partes. Então, a gente fazia todo um cálculo para gerar ele em 2 métodos. E aí eu tinha que cruzar esses 2 hashes para poder dar a segurança necessária para o cara acessar o home banking. Só que isso eu estou falando de clientes que, digamos assim, é que para tu abrir uma conta nesse banco que eu trabalhei, tu tem que ter, sei lá, tenho 5 milhões aqui em 2012 e vou deixar aqui no banco e tal, não tem nada para fazer com esse dinheiro, vou largar aqui, entendeu? É mais ou menos isso que é o tipo de cliente que a gente tinha. Para vocês terem uma ideia, os gerentes de conta imprimiam os extratos e levavam à residência do pessoal, dos clientes, né? No caso, na época. Mas o método, quando tu fala do privado, é quando tu não quer que ele tenha, as pessoas não, que ele não seja acessado por outros métodos, somente internamente. Pode ser uma questão de salvar no banco de dados. Eu não quero mostrar o acesso que eu faço ao banco. Eu posso utilizar um método private, onde eu vou fazer tudo dentro da classe do método público, vou receber dados, vou tratar, e na hora de fazer o save, eu vou passar para o método private. Tá? Porque daí eu só vou ter o acesso dele dentro da própria classe. Beleza? Eu não sei quem é que perguntou, tá? Mas se pronuncia aí, se sanou sua dúvida. Obrigada. Pessoal, não tenho vergonha de perguntar, tá? É o momento. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para dar uma luz no túnel, uma luz no fim do túnel para vocês. Espero não ser um trem desgovernado, né? Beleza? Então, aqui vocês entenderam a diferença entre os métodos que a gente tem, os tipos de acesso. Eu tenho o private e eu tenho o public. Vai ter outros, sim, mas os básicos que a gente precisa saber são esses. Tá? Certo, pessoal? Eu tenho uma pergunta, Miguel. Então, tem algum método que não entre em alguma dessas classes, tipo privada ou pública? Algum método que não seja acessível? Ou todos? Então, não, o que acontece é assim, ó, quando a gente fala de tipos de acesso, eu vou
eu vou ver o método que eu vou criar. Por exemplo, eu vou fazer um método de salvar, tá? Aqui, ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui public, vou botar aqui private, boolean, tá? Que é um outro tipo de objeto no Salesforce, né? Base para outras linguagens também. Todo objeto booleano ele tem 2 valores, tá? Alguém sabe me dizer os 2 valores dele? True e false. Isso, 0 e 1. Tá? Ele também é true ou false, ou ele também é considerado 0 e 1. Tá? Save. Save data. Por exemplo. Beleza? Qual a diferença do método que a gente tem agora para os de cima? Alguém sabe dizer? Esse daí não é void. Esse aí precisa ter um retorno, né? Isso aí. Vamos lá, rapaziada. Eu preciso que vocês falem para eu poder entender que vocês estão conseguindo entender aquilo que eu estou explicando. Tá? Beleza? O que é esse cara aqui? Obrigatoriamente, eu vou ter que ter 2 coisas. Eu vou ter que ter um return. Vou ter um return. Só que aqui eu vou ter que ter uma variável, certo? Eu vou dizer aqui que eu vou ter um boolean retorno recebe true. Beleza? E aí ele vai receber retorno. Aqui dentro eu vou ter toda a minha lógica, tá? De salvar no banco e tal. Mas o que acontece aqui? Eu vou fazer uma verificação, tá? Digamos que salvar é igual a false. Tá? Estou fazendo aqui algo imaginário. Tá? Eu já fiz todo aqui. Aqui eu já botei toda a minha lógica de salvar na base. Tá? E aí eu tenho esse salvar, que é uma lista que eu posso estar trabalhando, eu verifico se ele é falso. Se ele for falso, eu dou um meu retorno como falso. Beleza? O que eu estou mostrando aqui? Eu tenho um booleano ali de retorno, e aí eu vou executar toda a minha lógica. E eu vou ter um verificador para saber se o salvar está ok. Tá? Ou eu poderia simplesmente colocar o retorno ali. Em algum momento eu posso colocar o retorno como falso, porque ele pode ter dado um erro de salvar, pode ter dado um erro de conexão. Tem N erros aqui dentro. Tá? Não é simplesmente, não conectou na base. Não, isso aqui tem vários erros. Botei uma variável com muitos registros, não salvou. Entendeu? Na hora de dar o retorno, minha internet caiu. Quando a gente trabalha com ambiente online, vocês têm que estar bem atentos a isso. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Thiago, oi, pode falar. Eu vou salvar aqui só para a gente ter uma base do que eu consigo acessar ainda, tá? Vocês podem ver que eu ainda continuo somente acessando o exemplo 2. Por conta do save data, ele não acessa aqui, tá? Ele é private. Se eu colocar ele como public e vier aqui novamente, Cíntia tem uma pergunta. Pode falar, Cíntia. Oi, Thiago, me ouve? Sim. Eu fiquei na dúvida, então, do void. Ele vai executar, mas ele não vai me retornar uma variável? Porque aí, por exemplo, nesse exemplo, ele vai printar, né? Alguma coisa. Eu não entendi o void. Então, o que acontece? Quando a gente fala de retorno, tá? Tu pode notar aqui, ó. Tenham na mente isso aqui, ó, quando tu vai escrever uma classe, tá? O tipo de acesso, público, privado,
o tipo de retorno. Tiago, não tem retorno. Void. Tem retorno. Qual o tipo de retorno? Eu tenho um map, eu tenho uma lista, eu tenho um set, eu tenho um inteiro, eu tenho uma string, eu tenho um char, eu tenho um boolean. Só aqui eu já falei 7, tá? São 7 registros, tipos de retorno que a gente tem. Porque acontece? Eu posso executar várias coisas, várias ações, e retornar daquela função, daquele método, ele vai ter um retorno. Nesse caso aqui, tá? Nesses dois, por que eles são void? Porque eles simplesmente têm uma ação simples. Eles vão fazer um system debug e escrever uma frase. Eu vou botar aqui system debug e mostrar valor variável. Certo? Certo. Então, Qual outro exemplo de void? Qual outra situação eu usaria void? Você pode utilizar, você tem um método, eu vou te dar um exemplo assim, você tem um método de integração, tá? Você pode esperar a integração ou não, tá? Eu já tive exemplos de que, tipo, eu não poderia ficar esperando, eu tinha que disparar a integração e quando ela retornasse, ela me dá um alerta de que teve retorno, mas eu não poderia ficar esperando. Então, eu fiz um método void e tinha outro método que me disparava um alerta para dizer, ó, a integração tal já rodou, entendeu? Porque eu não podia ficar esperando, porque eu travava todo um processo. No meio disso, tinha algumas triggers que a gente disparava. Entendi. Tá? E eu não posso travar trigger. Uma das coisas também que... De repente, a gente vai conversar, eu vou fomentar isso mais para a gente poder ter um evento falando somente de trigger, tá? Para vocês entenderem os gatilhos que a gente tem dentro do Salesforce. Tá, Joia, ficou mais claro. Obrigado. Ficou mais claro? Ficou assim, obrigado. Tá? Então, agora aqui, ó, eu troquei, e vocês podem notar que eu tenho acesso ao Save Data. Tá? Eu tenho acesso a esse mesmo cara, esse método, ele é público booleano, certo? Eu posso clicar aqui, e vir aqui, se eu parar com o mouse, ele mostra para mim ali o tipo de retorno que eu preciso do Save Data. Ele é o tipo booleano. Obrigatoriamente eu vou ter que passar alguma coisa para ele. Entendeu? Eu não preciso de parâmetro para ele. Tá? Se eu vier aqui e pegar exemplo 2, ele é void. Certo? Se eu parar aqui, ó, o mouse em cima, aqui, por que não funciona agora? Safado. Aqui, ó. Quando eu paro aqui, ó. Ele está mostrando aqui que o OBJ tem instanciado a aula 3. Mas ele não quer mostrar. Tá? Não. Aí aqui ele vai me pedir um tipo de variável. Tá? O que eu vou fazer aqui? Teste. E posso salvar. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida, Sim, crítica? sim. Então, Tiago, vamos lá. uma pergunta aqui, Alexandre. No caso dessa public boolean save data, se você colocar ela, você teria que passar ela para uma outra variável, que ela retorna alguma coisa tem que receber essa. Não. Seria quase uma função? Não? Não, eu vou te dar um exemplo assim. Ó. O que eu faço quando eu vou codificar, tá? Eu verifico o código quando ele fica muito grande, tá? Que ele começa a ser aqueles métodos inchados, que tu começa a ter muita coisa no meio dos métodos. Tu vai ter 2 trabalhos ali. Um para ler o teu código depois e entender os problemas que vierem. E tu vai escrever o teste, você vai chorar. Tá? Vocês têm que lembrar também que vocês vão ter que escrever teste, tá? Isso é um assunto bem chato. Não é legal, é muito teórico e que sempre dá problema. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pode falar, Tadeu. Oi, boa noite.
Duas coisinhas. Eu estou vendo aí, tanto aqui na minha máquina também eu fiz o teste. Por exemplo, ali no primeiro arquivo, ali na linha 19, né? Você colocou o salvar, mas não declarou ele em lugar nenhum. Ele deveria estar dando um erro ali, né? Então, Não. assim, precisa de alguma extensão específica para ficar acusando os erros? Não, porque se tiver erro aqui, ele vai aqui. Ele é uma Assim, variável. tipo, ele não sublinha em vermelho ali, que nem em outras. Não, isso aqui não tem problema, porque aqui ele não. Eu posso botar aqui o retorno. Posso botar aqui o retorno, alguma coisa, entendeu? Isso aqui ele não, não sim, tá mas eu falo, se você escrever aí. Eu não instanciei a variável, isso quer dizer? É tipo assim, precisa de algum plugin na ideia aí para ficar acusando os erros? Você não instalou os plugins da primeira aula? Instalei, mas até acho que na sua ideia ali, se você... Então, não, eu uso os mesmos plugins que vocês, não foge disso, entendeu? O Maurício até deu uma orientação da gente utilizar um mais completo, eu utilizo esse, entendeu? Me atende, fica mais leve, entendeu? Porque eu utilizo, eu trabalho numa máquina que é da empresa, então eu não posso usar nada muito pesado, só que a minha pessoal é uma máquina mais robusta, entendeu? Tem mais memória, tem placa de vídeo dedicada, mas eu também procuro usar mais leve. Certo, mas a minha dúvida é assim, tipo, se você for lá escrever X, Y, Z, não sei o que, um monte de coisa, ele não tá acusando na ideia ali o que tá com erro, vamos dizer. Uhum. Tipo... Não, eu te entendi. Eu vou dar uma olhada aqui. Não sei por que não. Tá? Tá. Não, é porque na minha também ele não acusou aqui, daí eu... Mas eu acho que deve ser alguma extensão, alguma coisa que precisa mais. Tá. E uma outra coisa, você falou aí de testes, né, tal, que é chato escrever, não sei o quê. Eu aí, como eu mencionei na aula passada, que eu tô atuando como QA, né, eu não tenho experiência, assim, escrevendo testes unitários, mas eu queria ter, assim, em algum momento. Eu sei que não é o escopo desse curso, mas será que mais para frente dá para pensar em a gente fazer um curso de testes também, testes unitários, no caso, para Salesforce? Dá porque é parte integrante do Apex, cara. Quem não gostar de escrever teste, nem adianta tentar, viu? Então, eu tipo, não tenho costume, mas eu acho que é uma coisa que é importante, eu gostaria de aprender, assim. É um assunto, eu vou te falar, eu vou te ser muito sincero, uma opinião pessoal minha. É chato, mas é necessário. Sim. Eu já participei de projetos que os caras diziam, não, vamos utilizar TDD. Eu falava, cara, TDD vai dar ruim, é chato, é mais complicado, tá? Por licença aí, pessoal, vou só dar uma mastigada aqui. Eu falo isso porque no projeto atual que eu trabalho, os devs, eles não escrevem teste unitário. Então, tipo... E eu, como QA, eu vejo que tem essa importância para a gente ter uma cobertura de teste maior, né? Desculpa te falar, mas assim, olha a gente só. não tem. O teste unitário, ele é obrigatório, tá? Tu não sobe nada em produção se tu não tiver o teste. Quem faz o teste unitário é quem cria os métodos. É que no nosso caso não é Salesforce Core, é Commerce Cloud e realmente no Core tem um arquiteto lá? Tem o nosso Tech Lead, tem os... Tech Lead não é arquiteto. Então, não tem um arquiteto, assim, tipo... Tem os arquitetos globais lá, mas eles estão querendo evangelizar o povo a escrever teste unitário agora com as aplicações que estão sendo desenvolvidas novas, que daí vão ser em React. Mas o legado que a gente usa, que é uma versão antiga do Commerce Cloud, é o Site Genesis, né? Que não é... Ele é bem, assim, customizável no sentido de ser JavaScript bastante usando jQuery, umas coisas assim. Beleza. Não, mas, cara,
o arquiteto, ou qualquer pessoa responsável, deve cobrar os devs de escrever o teste. Todos os projetos que eu passei, eu escrevia teste. Sendo tech lead, sendo arquiteto, eu fazia teste. E explicava para eles como é que tu faz um teste com melhor qualidade. Então, a gente... Tem coisas que vocês têm que entender assim, ó. Não é um assunto simples, mas tu tem um código de alta performance. É diferente de fazer um código. Eu posso programar, mas programar com alta performance é outra coisa. Eu preciso ter um código com cobertura de 90% do meu código. Cara, não é qualquer pessoa que vai conseguir escrever isso. Não vai conseguir dividir o código para isso. Então, tu tem que mudar o teu mindset, tipo assim, cara, eu sou desenvolvedor, eu tenho que escrever o código, eu tenho que saber fazer. Ah, mas eu não gosto. Vai fazer o quê? Sim. Entendeu? Tu vai ter que fazer, parte do teu trabalho. Eu não posso chegar para ti e dizer assim, tu vai programar aqui. Tu sabe o que eu escrevi? Não, tu não sabe. Quem escreveu tem que gerar o código. Eu estava até pensando aqui, Thiago, enquanto o Tadeu estava falando, a responsabilidade é um pouco, é o que o Thiago falou, né? E principalmente o funcional também que estiver ali com você, né? Tanto a atividade quando ela é desenvolvida, nos projetos que eu participo, né? É regra. Tipo assim, você desenvolveu, você precisa passar os testes, os cenários de testes para a pessoa que vai testar. E daí, com isso, você consegue seguir com cenários felizes. Para você mandar, nos projetos que eu trabalhei, o mínimo que a Salesforce exige é 75. É 75 ainda. Mas tu tem que aumentar a régua. Tem projetos que eu trabalhei que era 85. Entendeu? E como é que tu vai conseguir cobrir 85% do código? Cara, é trabalhoso. Então, tu tem que trocar o teu mindset para desenvolver de uma forma que tu consiga tratar aquilo. Eu não posso. Vou dar um exemplo. Eu pego um método com 200 linhas. Se eu pegar isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desmontar ele todo. Entendeu? E vou gerar métodos menores para poder fazer uma cobertura melhor. Por exemplo, entendeu? Só que as pessoas não pensam dessa forma. Eles fazem a moda Kanban. A geração de dados. Eu vou utilizar mock. Cara, não precisa. A Salesforce, por padrão, tu tem um teste setup. Ele vai gerar os dados, vai manter no cache e vai apagar. Ponto. Tá entendendo? Eu não preciso inserir nada na base, eu não preciso de mock. Eu tenho como gerar meus dados ali rápido. Entendeu? Só que as pessoas... E o segredo basicamente seria isso aí que você comentou agora. Tipo, quebrar o método ali, a função em blocos menores para você conseguir criar teste unitário. Senão fica muito difícil você pegar um teste gigante, um método gigante lá e criar teste unitário em cima dele. Não só isso, isso é uma das partes. Mas tem mais coisa envolvida. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui eu conectei na minha org. Cliquei com o botão direito aqui. Deploy the search to org. Vamos fazer um deploy. O segundo deploy já que a gente faz nesse curso todo. Tá? Vamos ver se ele vai funcionar. No. Quem é que falou da variável? O Tadeu. Então, ele não acusa no momento. Por quê? Porque ele não está executando. Essa linguagem Apex, ela é server-side. E aqui ela não está executando server, ela está numa IDE. Certo? Quando eu vou enviar para o servidor, ele vai verificar o código e o que acontece? Ele vai acusar que essa variável não existe. Legal. Respondida a pergunta? Sim. Beleza? Fique tranquilo, tá? É só zoeira mesmo. Vamos embora. Eu vou comentar aqui, para a gente poder ir para lá. O exemplo que eu quero fazer com vocês é outro. Aqui, deploy the search to org. Vamos ver se agora ele vai. Ó, demorou muito, passou de 5 segundos, ele já não vai dar erro. Foi. Vocês podem notar aqui, ele faz a conexão, tá? Aqui ele deu o erro, fechou a conexão aqui, ele fecha
a conexão que ele abre para fazer o deploy. Aqui ele reinicia o deploy, faz as 3 aulas e manda brasa. Agora eu posso mandar também a minha classe 31. Se porventura eu tentar mandar a minha classe 31 antes de mandar a aula 3, ele não vai deixar. Por quê? Porque ele não sabe o que é o objeto aula 3. Lá no servidor não tem o arquivo. Aqui na minha máquina tem. Então eu vou dar um deploy de search to org e ele vai mandar para lá também. Beleza até aqui, pessoal? Ó, vocês já podem dizer, ó, participei de 3 deploy. Ô, Thiago, se tivesse fazendo isso aí no Develop Console, o erro acusaria antes de salvar, ou não? Sim. Oi? Se tivesse fazendo esse teste ali, que você comentou na linha 18, no Develop Console, esse erro já acusaria ou só depois de salvar a classe? Boa pergunta. Vamos descobrir. Aqui nós vamos ter o Developer Console, o querido Developer Console. Tá? Vamos lá, vamos dar um file, open. Aqui nós vamos ter classe. Ó, já tem todo mundo aqui. Ó. Que coisa bonita. Ó. Aula 3, vamos lá. Vamos abrir a aula 3, 31. Está todo mundo aqui, beleza? Thiago, você pode dar um zoom, por favor, que tá difícil de enxergar aqui. Olha. Tá bom assim? Melhorou, obrigada. Mais do que isso, eu vou dar o contato do meu oftalmologista para vocês. Né? É porque a tela do meu notebook acho que é maior, e por isso que... Não, fique tranquilo, tá? E desculpa qualquer coisa da zoeira aí que não podemos perder, tá bom? Então, nós temos aqui a aula, eu dou um Ctrl-O, é a mesma coisa que eu vim aqui, tá? File, Open, se eu der um Ctrl-O, ele vai abrir também aqui. Vamos abrir a aula 3. Temos aqui os nossos exemplos, correto? Certo, pessoal? Agora a gente vai ter um outro amigo, tá? Que nada mais é do que o nosso Anonymous. Deixa eu comentar esse código aqui. Onde eu vou ter aqui, vamos lá. Aula 3. O BJ3 recebe new aula 3. Nesse momento eu estou instanciando um objeto aqui, tá? Então, eu estou dizendo que o objeto do OBJ3 tem os atributos e métodos da aula 3, certo? OBJ3 ponto ele tem esses bugs, tá, pessoal? Tem coisa que só a Salesforce faz para você. Exemplo 2. Teste. Ponto e vírgula. E o não executar. Não deu erro. O que vai acontecer agora? Vamos pegar o debug only. Mostrar o valor teste da variável. Vocês viram que eu tenho... Esse aqui é um system debug, certo? Eu passo um valor para ele aqui. Que ele vai concatenar. E quando tu vai nos logs dele, aqui ele executa. Beleza, pessoal? Isso aqui eu mostrando para vocês, tá? Eu estou pegando aula 3, objeto new, exemplo 2, teste. Certo? Eu tenho como fazer isso diferente? Tenho.
Exemplo teste. Eu vou botar aqui system.debug valor nota OBJ nota certo? Vou salvar aqui, está salvando. O problema do Developer Console é que, dependendo da tua internet, ele demora um pouco mais, certo? Eu vou dar um Ctrl+E. Vou chamar esse cara aqui, ele vai executar. Só que aqui abaixo, eu vou botar aula 31, OBJ 31, recebe 1000, aula 31, abre e fecha parênteses, certo? O que nós vamos ter agora aqui? OBJ 31, ponto. Não, eu queria soltar com o consultor, peraí. Teste. E quando eu tenho o consultor, ele não deixa eu acessar. Vou voltar aqui, objeto 31. Ponto. Teste. Aula. Abre e fecha parênteses. Certo? O que vai acontecer aqui? Ele vai executar, tá? Aonde aqui? Explicando para vocês. Vocês podem notar que aqui eu não tenho nenhuma função de impressão, de cálculo, de nada. Não estou instanciando objeto, não estou instanciando nada. Eu simplesmente estou chamando o nome de um método aqui, o nome de outro método aqui. Nesse aqui eu passo um valor dentro de um parâmetro, tá? Aí, ao vir notar que, se eu pegar aqui o debug on, ele só vai pegar tudo que tu fizer print, tá? Tu fizer um system debug, ele vai mostrar para você o system debug. Ele é muito bom para trace, tá? Eu uso bastante. Ó, mostrar o valor da variável, teste, valor nota 1, valor do nome, Dev All Stars. O que a gente tem aqui? Na aula 31, o objeto nome recebe Dev All Stars. O objeto nota 1 recebe, objeto nota recebe 1, o valor, e aonde ele executa a impressão. O teste, porque ele tem a variável ali já, certo? Aqui o exemplo teste. Aqui dentro eu poderia botar, ó, teste 2. Alguém sabe o que vai acontecer aqui? Pessoal, hoje é terça-feira, pessoal. Se fosse sexta, eu teria o silêncio. Vocês notam que eu utilizei o mesmo método, passando o valor de parâmetro diferente, e ele faz a impressão de cada um deles. Beleza? Sendo que eu estou usando esse método aqui, tá? Eu instancio ele e passo um valor. Só que aqui eu passo um valor diferente. Eu passo teste 2. E aqui... Cadê o outro? E no Anonymous aqui eu passo teste. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Pode falar de seu. Pode falar. Eu estou vendo que tu tá instanciando, né? Para chamar um método, né?
Mas poderia chamar sem instanciar, não é isso? Não. Quando tu fala em orientação a objetos, tu poderia não instanciar se o objeto fosse estático. Tá? Ele tem o tipo static, mas eu não gosto de utilizar ele, porque perde um pouco do sentido da orientação a objetos. Beleza? Dúvidas, pessoal? Bom, seguiremos em frente. Agora a gente vai falar de outros tipos que a gente tem dentro do Salesforce, tá? Que são bastante comuns a gente utilizar. A gente tem o tipo list, que já disse que é uma lista, tá? Eu tenho um list, aí eu vou dizer o tipo de lista que eu tenho, que ela pode ser de string, certo? Ela pode ser uma lista de account. Aí eu colocaria assim, LSD, que seria a abreviação de lista, ACC, que seria de account, recebe, new, list, account. Fecho o maior menor, abro e fecho parênteses. Aqui eu tenho reservado em memória, tá? Uma variável LSD-ACC, que vai receber uma lista de account, beleza? Existe outra forma de fazer isso? Sim, eu posso instanciar isso aqui, fazendo isso aqui. Eu posso vir aqui e dar um select, ID, name, from, account. Vai funcionar da mesma forma. Certo? Ó, temos um problema. Ó, o lixo ACC ele acusou que ele tem duplicidade. Tá? Quem perguntou que o Developer Console acusa, ele é mais rápido do que o VS Code. Certo? Eu posso botar um LSC2. Ele simplesmente vai fazer uma leitura e vai sumir. Beleza? Tá salvando. Parou o problema. Beleza até aqui, pessoal? Beleza. Vou pegar um Query Editor aqui. Vou pegar esse select aqui. Vou jogar ele para cá. Que agora a brincadeira vai começar a ficar mais divertida. Tá? Para quem queria mexer em banco de dados, seus problemas começaram. Tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer um select, vou trazer dados, certo? E eu vou querer mostrar esse cara. Beleza? Public list account menor maior account get accounts active. Por que isso? Eu estou pegando as contas que são ativas, beleza? O código tá feio? Pra caramba. Dá para melhorar? Muita coisa. Mas aí também tem bastante coisa para... Vamos ficar no básico aqui com vocês, certo? Agora a gente vai utilizar um comando chamado for-each. Beleza? Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu salvar.
Ele já está acusando aqui o retorno, tá? Foi. Aí eu vou vir aqui no VS Code. A aula 13, eu mexi lá no servidor. E eu vou fazer o que agora? Eu fiz um deploy, eu fiz um envio de dados. Agora eu vou fazer um retrieve do que tem de dados lá. Veio para mim os dados que eu havia criado. Beleza? Por que eu trouxe para cá? É mais fácil eu trabalhar aqui por causa da cor. Eu fico mais confortável. Espera aí. Só um minuto aí, pessoal. Galera, aproveitando um minuto aí do Thiago, eu deixei o link ali do curso lá da FAT, que não é mais FAT, que agora é Qualifica. Então, quem não tivesse inscrito, o Johnny disse que teve problema em receber o código. Agora, Bruno, você não disse que se inscreveu e recebeu o código? Eu me inscrevi, mas escrevi, eu acho que no primeiro dia, Kênia. Eu recebi tudo certinho. Então tá bom. Eu também já tenho Parece para cadastrar o celular. Tá vigente ainda, né? Esse, né? Dá para se inscrever, então, ainda. Tenta se inscrever aí para ver se não está recebendo vamos código aí. Tenta com outro e-mail, Johnny, ver se você consegue. Foi, pessoal? Vamos lá. Só para a gente não perder o fio da meada, tá? A gente vai trabalhar agora com um comando chamado for. Ele vai ter each. Tá? O que é o for each? Ele vai ter uma execução de laço para cada linha que ele receber. Beleza? Aqui é uma coisa que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Eu tenho um tipo de dados que eu recebo. Quando eu falo tipo de dados, eu estou falando de account, contact, ou qualquer outro tipo que você vir a criar customizado. Então, eu vou botar aqui account, tá? Vou botar aqui obj, que vai ser o objeto. Ele recebe aqui um list ACC2. Deixa eu tirar esse cara aqui, que eu vou botar um list ACC. Quando eu vier nesse cara aqui, eu vou pegar aqui, obj, ponto, ele vai me mostrar tudo que account tem, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de coisas que tem aqui dentro. Beleza? Mas eu não quero. O que eu vou querer aqui? Eu posso pegar o ID? Posso. Vamos botar aqui, ó. System.debug. Vou botar aqui ID. Certo? E aqui eu vou concatenar o ID. Thiago, consigo concatenar mais coisa? Consegue. Posso vir aqui, botar um mais, um espaço. Coloco aqui, nome. Como é que eu vou fazer o acesso do nome? OBJ. Nome. Isso aqui vai funcionar? Não teria que ser name? Sim.
fazer um deploy. O comando é for it mesmo, não seria só for? Pode ser for. Eu posso utilizar dessa forma? Não posso. Só que daí aqui, o que eu vou dizer? Tá? Eu vou executar esse cara. Eu vou aqui, ó. Vou botar aqui um integer i igual a 0. Eu vou botar i aqui. Eu posso iniciar ele aqui dentro, tá? Eu não preciso iniciar ele aqui. Vou dizer aqui i recebe 0, ponto e vírgula, i menor ou igual, menor que lstacc.size, que aqui é o tamanho da lista que eu estou recebendo, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma limitação de 5, certo? Mas eu não estou recebendo, eu não tenho mais limite. Eu posso receber o máximo que ele puder me trazer, certo? Ponto, vírgula, e mais. Tranquilo até aqui, pessoal? Só que agora, o que muda, tá? A gente vai ter aqui um índice. A gente vai trabalhar com um índice. A lista, para vocês entenderem, quando eu trabalho com for, é de uma forma e o for each é de outra. Por quê? Porque o for each eu vou executar a cada linha que eu ler. O for, eu vou trabalhar também da mesma forma, eu vou executar a cada linha. Só que eu vou ter que passar a lista aqui para dentro. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter um lstacc, certo? Eu vou passar um índice para ele, tá? Eu não posso dizer para ele, cara, acessa o índice 5. Se eu estou na execução 0, ele não pode se perder, certo? E aí eu venho aqui e dou um ponto. Posso pegar aqui, William. Entenderam aqui? Ou ficou complicado? Eu entendi, mas eu acredito que ele aceita aquele formato for it, colocando o nome do objeto e 2 pontos seguindo o nome da lista. Acho que não precisa colocar as variáveis internas aí no for. Não, mas aqui eu só estou mostrando para vocês como é que ele funciona, tá? Ah, entendi. Ok, Vem obrigado. aqui, se eu vier aqui e fizer isso, ele vai trazer também, tá? Só um minuto aí, pessoal. Eu ia fazer uma pergunta para o Thiago, mas pedi um minuto. Alguém sabe se essa parte aí do SFDX, se clicar naquela parte do delete from org, já deleta de cara ou abre alguma outra coisa antes de deletar? Depois que confirma, já era. Depois que confirma, já era? Isso, deleta org. Rapaz, perigo, hein? É bem em cima do software. A dica para a galera que está começando, se vocês começarem a estudar Java, já 90% do Apex. Pode falar aí, pessoal, qual a dúvida aí? Ô, Thiago, era eu estava em dúvida, mas o rapaz falou aí, o SFDX, para deletar a org ou o projeto, ele vem em cima do deploy source to org, né? Aí eu queria saber se clicando em cima já deletava de vez o projeto ou a org. Era essa a dúvida. Ele deleta scratch orgs, tá? Ou sandboxes. Qualquer outro tipo de org ele não vai pegar. É somente o tipo developer, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal.
Vamos voltar à nossa org. Certo? Vou fechar aqui. Vou fechar esses caras também. Vou dar um Ctrl O. Vou abrir a aula 3 novamente. E aqui nós temos o nosso método. Certo? Para facilitar, ele dá um return aqui, né? Uma lista e tal. A gente pode utilizar isso aqui em outro método. Eu vou fazer uma troca aqui rápida, para que a gente consiga fazer isso aqui mais rapidinho. Beleza? Não preciso ter o retorno. Vamos save. Dou um Ctrl E. Ele vai abrir o executável aqui. Certo? Só que agora a gente tem um outro método aqui. O bj3. Não me faz vergonha, não. Get account active. Tá? Tem coisas que só a TI faz para você. Vamos passar vergonha na frente dos outros. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um select de account e vai imprimir os nomes, o ID e o nome das pessoas. Beleza? Vou dar um execute. Se ele tiver algum erro, ele vai apontar na hora e ele vai gerar o log. Certo? Aí vocês têm que aprender a ler tudo isso aqui, tá? Zoeira, não precisa não, tá? Notem que a gente tem toda a impressão aqui, ó. Eu posso fazer isso com uma lista, eu posso colocar numa tabela, eu posso ter um data table. Tem vários recursos que eu posso utilizar com front-end, tá? Lembrando bem, vocês estão mexendo com o setor back-end. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vou fazer uma mudança aqui. Tá. A gente tem o ID. Vamos botar aqui o índice I. Certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Ninguém me avisou da concatenação aqui, hein, cara? Vocês estão muito desligados da aula. Vamos executar aqui. Deixa eu marcar aqui o debug on. Notem que quando nós temos 10 registros aqui. Ah, Thiago, mas só tem 9. Não, ele começou em 0. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros a gente tem. Conseguiram ver isso, pessoal? Sim, sim. Alguma dúvida? Vamos fazer outra brincadeira aqui, certo? Vocês lembram que a gente mexeu com o if? Opa, Thiago, só uma dúvida aí. Fale. Na impressão que você está fazendo aí, tá .id, sendo que o ID está com I maiúsculo. Isso não interfere em nada, não? Não. Ele não é case sensitivo. Valeu. Beleza. Vamos lá. Quem lembra o que é o if aqui? Se uma coisa
for verdadeira, faz uma coisa, Condicional. senão vai falso, né? Condicional. Ele é um condicional. Eu vou verificar, sendo verdadeiro, executo uma ação. Se não for e eu tiver um else, eu executo. Nesse caso aqui, eu vou imprimir um cara aqui. O list ACC, certo? Eu vou percorrer a lista, certo? Ponto. ID seja igual a esse cara aqui. Aí eu vou vir e vou executar esse cara. Beleza? Posso vir aqui e colocar um else. Não encontrado. Beleza aqui? Vamos executar para ver o que vai acontecer. Conseguiram identificar aqui, ó, que a 9ª posição ele achou. Então o if ele serve como verificador. Aqui. Eu estou dentro de uma lista, eu peguei um ID aleatório, passei fiz um if para poder verificar esse cara aqui. Tá? Aqui é o tipo list que a gente tem, certo? Deixa eu fazer uma limpeza desse código aqui. Void ativo 7. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o que é a lista? Pode falar, Edgar. Desculpa, eu tô lanchando. Eu tenho uma dúvida em relação ao for-each. Por exemplo, eu tenho 10 ID. Ele consegue achar a posição do ID? Por exemplo, se o ID está na posição 5, ele consegue achar? Sim. Consegue? A diferença do it, do for-each... Deixa eu fazer isso de baixo aqui com o for-each. Vou fazer o for-each, tá? Void get for each. Tá? Porque assim, a minha base é Flow, né? Então eu tô entrando agora para Dev. Então eu tinha essa dúvida, porque eu não sei fazer ainda no Flow isso. Não sei se no Dev consegue. O que o for each tem? Tu vai ter que ter o tipo de objeto que tu vai trabalhar, nesse caso aqui, que é o account. Tá? Aí eu vou ter um OBJ, certo? E aí eu vou receber uma lista, que aqui no caso vai ser um list ACC. Tá? E aqui eu vou executar a mesma coisa que eu tenho aqui. Tá? Qual a diferença? Eu não tenho índice. Então, eu não vou trabalhar com um list aqui. Tá? Eu vou trabalhar aqui com OBJ. O que é o OBJ? O OBJ é um account. Ele tem os atributos de um account. Mas por que ele tem os atributos de um account aqui no OBJ e eu recebo uma lista de accounts? Então, aqui eu estou selecionando o account, certo? E aí, dentro desse select aqui, eu vou inserir o resultado dele nesse cara aqui. E esse cara, ele é do tipo list de account. Então, depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for each, vou passar esse cara aqui, tá?
dizendo que essa lista vai executar dentro desse for each. E o resto aqui dentro fica igual. Beleza? Entendi. É que eu vejo o código como se fosse uns get, né? Esse select é tudo como get, né? Aí seria tipo um get, aí ele procura o ID da conta e retorna o ID. Mas a minha dúvida era, tipo, se ele consegue retornar a posição do ID, entendeu? Tipo Então, assim, o que acontece... Não, olha só, o que acontece aqui, ó. Aqui eu não trabalho com índice. Tá? Então, nesse cara aqui, ó, eu não vou ter índice aqui. Tá? Eu posso botar um incrementador aqui? Posso. Eu posso vir aqui, integer, e recebe 0. Beleza? Sim. Aí eu posso vir aqui, tá? E colocar i mais o ID. Vai funcionar da mesma forma, tá? Eu vou trocar esse cara aqui, eu vou botar um obj. No name, mesma coisa. Certo? Ele vai executar aqui? Vai. Deixa eu ver o que ele vai executar aqui. Deu. Linha 40. Auto-incrementar esse i aí. Não. Não, Thiago, acredita porque o for each no Apex, ele é só for também. É porque ele é do tipo for each, mas o comando é for. Isso. Eu até fui dar uma olhada aqui para ver se achava, porque a cabeça já está virada no pandareco. Então aqui, ó, aqui eu vou ter o tipo account, eu vou resetar esse cara. Se eu vier aqui e até account ativo, eu vou pegar aqui o bj3 ponto get for each, ele vai executar da mesma forma. Ele vai abrir o log e a gente tem duas execuções iguais, tá? Mas vocês podem ver aqui, é 0. Eu não incrementei ele, certo? Se eu vir aqui, tá? A cada interação aqui ele vai incrementar, certo? Então aqui eu vou botar um i mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque a cada interação dele, aqui no final, ele vai adicionar 1. Tá? Deixa ele salvar. Vou executar novamente esse cara. Deixa eu fechar um pouco essas abas aqui. Vamos ver o debug on. Vocês podem notar que a gente tem duas execuções idênticas. Tá? No 8, ele achou o mesmo nome que aqui também. Certo? Qual a diferença que a gente tem aqui? No for, né, aqui no caso o for each, eu não tenho o contador, que eu tenho nesse caso aqui. Porque o for each ele funciona como? Um tipo de objeto, eu tenho um tipo, um objeto e uma lista. Ponto. Quando eu trato com um for tradicional, eu tenho que ter um inicializador, ele tem que ter um verificador, que no caso ele tem que ser menor ou igual a um número x. No caso, aqui eu estou passando o tamanho da lista, tá, como size. Eu poderia botar aqui 5. Ele vai executar 5 vezes e ponto. Tá? E aqui o incrementador.
A cada execução que ele faz, ele bota mais um. Executou uma, mais um. Executou, mais um. Executou, mais um. E a diferença é que aqui, eu tenho que posicionar esse contador aqui embaixo. Beleza, pessoal? Beleza, valeu, Thiago. O que a gente tem agora aqui, tá? Eu vou tirar esse cara aqui, tá? Deixa eu comentar esse cara aqui. Porque a gente vai ver um tipo diferente. Deixa eu... Vamos voltar aqui. Mudar no retrieve do código. Vamos aumentar as coisas para cá. Eu prefiro usar esse code, cara, porque a visualização dele é melhor, tá? Para quem é cegueta igual eu, então, melhor ainda. Vamos trabalhar com set. Alguém sabe aqui o que é um set? Tem ideia? Set para mim é conjunto. Ou então você está atribuindo. Não sei. Não, quando a gente fala de Apex, tá? A gente tem um tipo de lista, a gente tem um map, a gente não vai conseguir ver o map hoje, eu acho. Vai usar como chave, né? O map, ele tem chave, tá? Tu tem uma chave, tu vai ter um objeto ali associado. Ou uma lista de objetos, tá? Quando a gente fala em set, ele não tem... É uma lista sem duplicidade. Ele automaticamente tira a duplicidade. Por exemplo, eu fiz um select e porventura me trouxe dados iguais. Ele vai tirar e vai botar fora. Ele não vai deixar entrar. Beleza? Seria um select distinct. Mais ou menos isso. Tu teria ali uma interseção do conjunto, tá? Beleza. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer ele como um for each. Eu vou botar um account. J2 recebe uma list necessária. Beleza? Esse cara aqui vai ser um J2. E aqui vai receber 0. A gente inicializar ele. E a cada execução aqui, e mais. Tiagão, uma dúvida, cara. Esses 2 pontos que significa recebe, ele é só dentro do fork, é 2 pontos? Ou, por exemplo, quando você você declarou uma variável lá em cima, você colocou igual, né, para receber... Olha só, se eu tiver aqui uma variável, tá? Por exemplo, where name, eu quero que receba uma variável que eu estou passando aqui nesse set, tá? Por exemplo, eu venho aqui e tenho string name, beleza? Eu normalmente uso underline, tá? Para saber o nome das variáveis que eu estou pegando. Eu venho aqui e boto name. Como é que eu faço isso aqui? 2 pontos igual underline name. And está aqui construída a minha seção. Beleza? Os 2 pontos ele é utilizado como a gente está passando um valor para ele. Tá? É igual 2 pontos, porque eu estou recebendo o valor de uma variável aqui, eu boto os 2 pontos. Não somente o igual. Beleza? Mas dentro do for, ele funciona dessa forma quando tu faz o for each, tá? Beleza. Então, ele tá mostrando, ele mostra que está recebendo uma lista. Beleza? Aqui, deixa eu ver. J2. J2. Eu não sei se ele vai ter coisas aqui que ele vai passar. Ó, vocês podem ver que ele deu uma sublinhada em amarelo aqui. Tá? E aqui ele está reclamando, ele está dando um alerta que ele tem que ser o ID aqui, ó.
Account ID, tá? E aqui ele está dizendo para a gente que eu tenho que validar a permissão de CRUD aqui dentro, entendeu? Mas enfim, isso aqui não vai ser preciso agora. Vamos lá. Vou fazer um deploy para minha hora. Vou fechar esse cara aqui. Close without sharing, saving. Close tab. Open. 3. Ele já vai trazer o que nós temos lá. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ctrl E. Agora a gente vai ter outro método. E vamos executar todo mundo. Todo mundo junto. Vamos dar um debug only. Ó. Trouxe todo mundo. Nesse caso, ele traz todo mundo por quê? Porque ele não tem nada igual. Mas porventura que você precise ter, pegue dados e venha duplicado. O set não vai permitir isso, tá? De um exemplo. Eu quero comparar, eu tenho uma lista, quando a gente trabalha com trigger, normalmente tu tem a old, tu tem a new. E aí tu consegue ter, tipo, eu consigo fazer comparações entre elas. Eu posso utilizar o set para isso. Tá? Eu preencho um set com dados e tento inserir, eu dou um edge naquela lista nesse set. A partir do momento que ele vê o ID igual, ele não deixa entrar. Então isso aí é um facilitador para quem está desenvolvendo. Dúvidas, pessoal? Pessoal, tá todo mundo aí? Tá tranquilo. Sim. Tranquilo. Vamos lá, 8h30. Vocês estão conseguindo fazer os exemplos aí nas ordens de vocês? Aqui tá de boa, tá dando tudo certinho. Alguém teve problema? Vamos lá. Vamos fazer uma outra brincadeira. Aqui eu estou mostrando para vocês, tá? O objeto. Eu vou fazer um update desse cara. Update. Como é isso que eu estou usando? Vou botar mais informação aqui, né, pessoal? Vamos ver.
Dúvidas, pessoal? Eu tô ficando surdo de tanto que eu tô ouvindo a voz de vocês, principalmente da Kenny, então nem se fala. É melhor nem perguntar para não tumultuar a aula. Não, por favor, façam perguntas, cara. Aproveitem. Se eu falar para vocês, meu dia foi extremamente tumultuado. Eu tô comendo um sanduíche, meu almoço está sendo sanduíche, e eu tenho coisas para fazer para entregar amanhã. O cliente conseguiu me mandar toda a documentação que eu precisava agora de noite. Então, era uma vez. Ó, temos um erro aqui, então nós vamos consertar o BJ2 com... Agora, vendo? Por que a gente está utilizando o BJ2 aqui? Algum destemido para passar informação? O objeto2 é o objeto que está sendo monitorado aí no momento do laço passa por esse objeto. Para cada objeto que passa por esse loop, ele vai pegar o ID, o name, o anual revenue de cada um. O OBJ, uma explicação aqui, Francisco. Tecnicamente, o OBJ2 está recebendo uma lista, tá, de um resultado de um select. Beleza? Vamos tirar aqui o filtro. Vamos deixar assim, sem filtro. Vamos ver como é que vai ficar a brincadeira agora. Eu vou descobrir junto com vocês. Vamos apertar um Ctrl+O. Clicando 2 vezes ele já puxa. Ctrl+I. Lá vamos nós. Debug on. Ó, ele verificou aqui todo mundo, né? Vocês podem notar que a gente tem mais registros agora, né? Não somente 8. Aqui o 9, tem mais coisa para frente. Vamos tirar esse filtro. Aqui. Algumas vezes ele dá esse problema de cache, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Beleza, depois de mostrar para vocês como é que os Incas faziam para programar no Apex, né, que demora para caramba fazer um deploy, vamos rodar aqui. Ctrl+E, vamos executar. Vocês viram que a gente não tem filtro na última, tá? É a quantidade de registros que ele trata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 registros que ele traz. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal?
Tranquilo. Alguma dúvida? Vamos lá. 20 minutos para vocês fazerem perguntas. Tiago, eu vi que você fez o map aí. Qual é o tipo de método mais usado? E o List Map 7, qual é o cenário que mais se usa no projeto real? Assim, mais usado? Assim, quando tu trabalha com dados, tá, no Salesforce, eu utilizo muito List. Poucas vezes eu mexi em Map, tá? A gente vai... Vamos, Kênia, toma nota aí para a gente falar fazer um evento sobre Trigger, tá? Tá. Que aí a gente vai ter que trabalhar naturalmente com o Map, tá? Porque o Map, ele tem... O que o Map faz? Quando tu distancia um Map, eu tenho um identificador, eu vou ter um ID de cada linha, tá? E ali dentro eu posso ter um ID e trazer uma lista de referência. Por exemplo, eu posso fazer um map de cliente, onde eu tenho o ID do cliente e eu tenho uma list um set de produtos da cliente. Entendeu? Eu quero mostrar para ele um histórico. Eu vou trabalhar com map para trazer histórico. Ah, Thiago, mas eu estou tratando dados para um data table. Cara, vai para um lixo com set. Quando tu desenvolve, tu tem que ver o cenário que tu tem para saber o que tu vai usar. Beleza? Beleza. Em relação aos métodos, tem um público, void, static, quais também são os mais usados assim, no cenário diário, no dia a dia? O cenário que tu sempre vai ver vai ser o public e o private. O static, dependendo do que tu construir dentro do Salesforce, tu vai utilizar static, entendeu? Mas o método estático, ele tem muito em código legado. Eu vejo muito código legado e digo para vocês, cara, é muita coisa. Ok, obrigado. Beleza? Pode perguntar aí, pessoal. Eu vou fechar a câmera aqui para pegar meu pedaço de sanduíche. Pode ir falando aí que eu estou ouvindo vocês. Bom, Thiago, não é sobre código, não. É mais na parte de implementação dele a respeito da ferramenta. O mercado tem algum preconceito na utilização, por exemplo? O dev ele desenvolve mais direto lá no Developer Console. Eu nem te contrato. Uhum. Já respondeu. Só um pouquinho que eu vou complementar a tua resposta. O que acontece é o seguinte. O Developer Console foi desenvolvido em 99 pela Salesforce porque tu não tinha IDEs ou as ideias eram muito pesadas. Tá? Tu tinha ideias como Eclipse, como o JBuilder, uma suite. Eu, quando comecei a trabalhar com Microsoft, isso em 2000, tá? Eram 7 CDs a instalação do programa e mais 7 CDs a instalação da MSDN, que era a biblioteca da Microsoft. Porque tu não tinha essas coisas online como tu tem hoje. Sim. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, alguém já ouviu falar de um site Alta Vista? Não. Eu lembro, eu sou da época. Nesse momento eu me sinto velho. Por quê? O Alta Vista era o Google da época. Era. E era bom, não era, Thiago? Pô, muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o site de referência para notícias era o Terra, que a gente tinha. O Terra sempre lançava tudo antes, o que o G1 faz hoje. Entendeu? Para vocês terem outra ideia, a gente lia muito livro. Eu li muito livro, muita coisa. Tipo, a informação que eu tinha, eu no caso, trabalhava presencial, né? E aí, no trânsito de casa para o trabalho e volta, eu ia lendo. Entendeu? Porque levava 1h30, 2 para chegar em casa. Nesse tempo eu ia lendo. Tu é do Rio, né, Thiago? Não. Não. Eu moro no Rio, mas não sou do Rio. Ah, tá. Eu comecei com suporte de computador em 2008. Cheguei a dar aula na Microlins, de manutenção de micro e rede. Aí naquela época,
A gente ia muito ali no edifício central, naquelas bibliotecas de TI que tinham ali, aqueles livros de CCNA, livro para certificação Linux, essas coisas aí. Porém, na época, eu não conhecia nada de programação, só conhecia esse Eu cheguei a fazer prova da LPI 1 e a Red Hat 1. Sei. Que eu trabalhei uma época, bem nos primórdios, isso lá em 99 eu trabalhava com PHP. E eu trabalhava num projeto que eu, no caso, rodava o servidor Apache, né, e sempre dava problema e o suporte da empresa era uma bosta. Então eu acabei estudando Red Hat para poder não ter dependências do suporte. E acabei fazendo prova da Red Hat na época. Só o pessoal aí bem trabalhado no Linux, hein? Não, eu falo para vocês assim, o Windows, eu gostava muito de mexer num Linux, que é muito difícil de tu ver. Não sei se alguém conhece aqui o FreeBSD. Conheço, é a base do macOS. Mais ou menos, porque o FreeBSD ele é muito utilizado para firewall. Por quê? Porque ele é um sistema leve e ele é somente linha de comando. Então, tu não tem com nada visual. Tá, entrei numa pasta aqui e tal, consigo visualizar. Não. Ali é tudo casca grossa mesmo, é tudo linha de comando. E eu me acostumei muito a isso. Eu fui batizado no Slackware. O Slack ainda veio, o Slack 9? Eu peguei aquela bem antiga dele mesmo. Eu, quando instalei, fiquei esperando a interface gráfica subir e nada. Eu falei, tem coisa errada. Aí, o Linux ele é um sistema, mas ele é bem robusto. Para quem tiver paciência, ele atende muita aplicação, roda muito bem. Eu trabalhei numa empresa no centro do Rio, que ali a gente tinha um sistema de CRM que rodava, e o sistema de CRM era em Linux, só que ele gerava uma máquina virtual dentro do Windows. Então, a primeira coisa que travava ali, ele derrubava o CRM. E eu falei para o dono da empresa, falei, cara, pega um computador velho, bota um FreeBSD aí e deixa rodando CRM. Eu peguei um computador velho, fui lá, instalei o FreeBSD, botei na rede, mandei todo mundo acessar, nunca mais tive problema. Entendeu? Nossa, cara, muito bom. Não, e é uma das coisas assim, eu quando vou falar de Git, tá? Eu gosto de linhas de comando. Tá? Por que linhas de comando? Porque eu sei o que eu estou mandando executar. Se der erro, eu sei como reverter. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Para mim tá de boa, cara. É muito boa aula. Agradecer daí pela sua disposição e tá passando conhecimento. Obrigado mesmo. Não, tem coisas que a gente pode falar mais para frente, questões avançadas, questões tipo, fazer uma aula somente com coisas de banco. Vamos trabalhar só com banco. Vamos fazer delete, vamos fazer update, upsert, tudo. Entendeu? A gente pode fazer também um evento somente com isso. Por que eu bato nessa tecla de divisão de assuntos? Porque eu consigo explicar para vocês melhor. Eu dei uma explicação sucinta sobre orientação a objetos, mas eu mostrei na prática como é que ela funciona a herança. E isso para vocês não fixa mais. Ou deixou mais dúvida, não sei. Ninguém fala nada, não sei se está com mais dúvidas se deu certo. Entendeu? As minhas tirei. Não, beleza. Se alguém tiver dúvida aí, fique à vontade. Beleza, pessoal? Tá de boa, cara. Ela foi bem esclarecedora. Tranquilo. Kenny, vamos tirar aquela foto para poder postar. Todo mundo abrindo a câmera aí para a gente poder ver. Né? Hoje é terça-feira, não é sexta, não tem ninguém bebendo, tá tudo certo. Minha câmera aqui tá... Tiago, outro ponto. Obrigado aí pelo feedback aí, o Oswaldo Yoshimura. Pode falar aí quem é que tava falando. É Moisés. Hoje você aprende só Apex, só dentro do Trailhead, alguns livros que o pessoal vende aí no LinkedIn. Tem outra plataforma que ensina Apex, que Java você consegue aprender no YouTube da vida, né? Agora um curso assim voltado para Apex, será que existe algum? Em breve vai existir. Tá? Em breve vai existir porque, assim, eu vejo muita falha em treinamento e eu estou escrevendo um treinamento bem completo. De tu começar do zero, orientação a objetos, até criação de APIs, entendeu? De integração. Então, tudo isso aí eu vou botar para rodar daqui a um tempo. Só que o meu tempo é muito curto, tá?
questão de trabalho, minha vida pessoal e tal, eu acabo não tendo tanto tempo para escrever muito, mas o pouco tempo que eu tenho que escrever o máximo que dá. E assim que estiver disponível, eu vou disparar na comunidade. Tem algum prazo? Cara, agosto. Agosto de Deus. Então. Agosto de Deus. Só Deus sabe, cara. Só A Deus Câmara sabe. do Moisés está... Agora está aberta. O Moisés é o baiano. Eu acho que está todo mundo. Ô, Kenny, hoje é o último dia da aula ou tem mais? Hoje é o último dia dessa série. Ah, então vai ter mais. Mas outras férias. Bora. 1, 2, 3, agora. Foi? Acho que foi. Foi. O Moisés falou aí de Apex no Pragma ensina, tá? Quem tá aí fazendo Pragma, depois que termina a parte de administração, tem a parte de Apex lá. Ensina trigger, bets, um monte de coisa. O Salesforce é bem complexo, tá? Não é, o Apex é a base. Depois tu vai ter que entender de trigger, bet, esse tipo de coisa, tudo vocês vão ter que pegar na prática isso tudo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos, certo? Espero ter contribuído. Em breve aí a Kênia e o Eldimar vão anunciar mais coisas aí que a gente vai fazer para frente. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado aí pelo seu tempo aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Pessoal, boa noite. Tchau, obrigado. Obrigadão aí. Valeu. Valeu, Thiago. Obrigado aí.